Este programa, ele tem muito o que te oferecer. Eu quero desde já, nesse momento, meditar com você, chamar a sua atenção, se puder, nesse momento, use a Bíblia juntamente conosco. Vamos lá ao livro de Lucas, no capítulo de número 18 da Palavra de Deus, e verso de número 18, que diz a poderosa Palavra de Deus. E aproximando-se um certo príncipe, dizendo: "Ó mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus lhe disse: "Por que me chamas bom? Bom é ninguém senão o meu Pai que está nos céus." O verso de número 20 da palavra: "Sabei os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe." Verso de número 21, "E disse-lhe: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha infância." Verso de número 22, "E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres, e eu te darei um tesouro lá no céu." Verso 23, encerrando a leitura: "Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico." Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, esta noite você está diante de uma grande oportunidade. Oportunidade essa de poder estarmos frente a frente com Jesus. Quando nós falamos da palavra, nós estamos falando de Jesus. Quando nós estamos revelando a palavra, nós estamos revelando Jesus. E nesta noite eu queria que você desse espaço a essa palavra. Se você der espaço a essa palavra e você buscar entender esta palavra, você vai nesta noite ser enriquecido por ela. A Bíblia conta essa história deste moço, pois segundo as Escrituras nos faz saber que este moço, ao se aproximar de Jesus, ele se aproxima e faz a Jesus uma pergunta. E eu achei muito interessante a pergunta que Jesus fez para o moço. Quando o moço se aproxima a Jesus, ele pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para herdar ou conseguir, para ter a vida eterna. Que coisa linda, que pergunta tão específica, tão maravilhosa. Alguém que desejava se aproximar de Jesus e fazer a pergunta que sempre desejava fazer. E diz a Bíblia que Jesus já lhe esperava. E agora Jesus atentamente ouve-lhe a sua pergunta e de imediatamente tem uma resposta para ele. Jesus, olhando para ele depois da pergunta que ele fez, Jesus lá no versículo de número 20, Jesus diz: "Já sabe os mandamentos do meu Pai: não adulterarás, não matarás, e não furtarás, e não dirás falso testemunho, mas honrai também o teu pai e a tua mãe." De imediatamente, amado ouvinte que acompanha esse programa, Caminhando com Cristo, atento fique, porque Deus ainda vai continuar falando contigo. Jesus, olhando para o moço, ensinou a ele tudo o que era preciso fazer para que pudessem adquirir a vida eterna. Pois a vida eterna é algo muito esperado, a vida eterna é algo muito desejado. Infelizmente, algumas pessoas não atentam para isso. E diz a palavra de Deus que Jesus, olhando para ele e solicitando-lhe a ele essa ordenança: não matarás. Que coisa linda! Não adulterarás, e não furtarás, e não dirás falso testemunho. E em segundo lugar, ou seja, em último lugar, honra o teu pai e a tua mãe. Claro, o moço fica feliz, fica sorridente, porque o moço também já tinha em seus lábios, na ponta da língua, como diz a linguagem popular, ele já tinha a resposta. É claro que sim, que quando Jesus fala isso para ele, diz ele expressando que ele já tinha observado desde a sua infância. Ei, querido, eu quero te dizer uma coisa:
se você já tem observado desde a sua infância, mas preste atenção, porque Jesus ainda vai falar com você. A Bíblia diz que no versículo de número 21, e disse-lhe ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha infância. Observe que até aí ele não achou nenhuma dificuldade. Tudo que Jesus tinha passado para ele já acompanhava, ele já vinha desde longe acompanhando, como ele mesmo expressa, que desde a sua mocidade ou da sua infância, ele já fazia. Ele não matava, ele não roubava, ele não levantava falso, e ele honrava o pai e honrava a mãe. Claro que sim, Jesus fica feliz. Jesus olhou para ele e disse, que coisa tão boa. E o moço achando que tudo estava no caminho. E de repente, no versículo de número 22, Jesus olha para ele outra vez e diz, ei moço. E o moço agora para. E quando o moço para e olha para Jesus, Jesus realmente lhe extrai uma outra palavra. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Jesus olhando para o moço depois de tudo que ele tinha falado, e até então o moço já fazia tudo quanto Jesus tinha lhe ordenado até o momento, mas diz a Bíblia que agora no versículo de número 22, quando Jesus olhou para ele, o moço se admirou. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, e eu te darei um tesouro lá no céu. Eis a grande pergunta, será que a sua alma também deseja um tesouro lá no céu? Será que a tua alma, será que você já reconheceu que você precisa de um tesouro? A Bíblia Sagrada vai dizer que o moço olhando para Jesus, ouvindo tudo que Jesus falou, no versículo de número 23, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. O moço não entendeu. Talvez você também não esteja entendendo esta noite. A Bíblia diz que o moço não entendeu, porque o moço era muito rico. Por isso que ele não entende. Por quê? Porque no momento em que Jesus olhou para ele, Jesus falou para ele que era necessário ele vender tudo quanto tinha e repartir com os pobres. E Jesus dava a ele, estava transferindo para ele um tesouro lá no céu. O moço não entende. O moço fica triste. Triste por quê? Triste porque ele tinha que sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Esta noite, querido ouvinte da palavra de Deus, Deus te convida a sair do natural e entrar no sobrenatural. Aquele moço não entende, ele não compreendeu. Era para ele ter ficado alegre, não triste. Mas ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele estava acostumado com tudo que era natural. E Jesus disse, eu quero te transferir para o sobrenatural. O sobrenatural de Deus estará aqui nesta noite, nos estudos dessa rádio maravilhosa. E está também adentrando o teu lar nesta noite através da palavra de Deus. Palavra essa que cura. Palavra essa que restaura. Palavra essa que muda os nossos destinos. Pois Deus queria mudar o destino daquele moço. E a Bíblia diz que o moço, por não entender, ficou triste. E aí é que eu passo a entender uma coisa. Eu passo a descobrir que o moço teve a maior oportunidade. Ei, moço, rapaz, homem, irmão, mulher, todos que estão nos ouvindo, prestem atenção. O moço teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. E aí? A Bíblia diz que o moço teve essa grande oportunidade. Quantas oportunidades você já teve em sua vida? Hoje você está frente a frente com Jesus. A palavra de Deus está falando com você. E diz a Bíblia que o moço, ele se entristece por não entender. E o moço, por não entender, sabe o que é que o moço faz? O moço acaba rejeitando. Ele rejeita o plano de Deus na vida dele. Quantas pessoas têm perdido, quantas pessoas têm rejeitado os planos de Deus na sua vida? Amado ouvinte, Deus tem um plano na tua vida.
Deus tem um plano muito grande, muito maravilhoso em tua vida, mas é preciso você sair do natural para entrar no sobrenatural. A Bíblia diz que o moço agora, ele não entende, e por ele não entender, por ele não compreender, ele acaba perdendo a primeira oportunidade. Que oportunidade, pastor? Oportunidade essa de ganhar aquilo que ele almejava. Por não entender, ele rejeitou o plano de Deus. Se fôssemos falar de planos de Deus, eu iria te convidar nesta noite para você pregar a sua Bíblia Sagrada e entrar comigo lá no livro de São João, no capítulo 3, no versículo de número 16, porque diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um dos maiores planos do Filho de Deus. Esse plano foi realmente iniciado lá no céu com Deus, seu próprio Pai. Diz a Bíblia que Deus se esforçou para cumprir o plano que fez. Portanto, ele desce o seu filho, segundo as Escrituras, diz que ele agora nasce de mulher para cumprir o plano. O Filho de Deus nasce e, segundo as Escrituras, diz que ele tem o seu tempo de peregrinação aqui na terra. Ele sofre, mas oferece tudo por nós para exercer ou para executar o plano de Deus. E sabe qual era o plano de Deus, amigo? É esse. O plano de Deus era te dar a vida eterna. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é a vida eterna. Não tem outro plano. Deus trabalhou em cima desse plano. Portanto, ele diz: não se alegre por ter casas, não se alegre por ter dinheiro, não se alegre por ter mansões na beira da praia. Antes vos alegrais, pelo vosso nome está escrito no livro do céu. Eis aí o maior presente, a maior dávida de Deus. Glória a Deus. Então esse plano de Deus, neste plano, você também foi incluído nele. Você não ficou de fora, porque diz a Bíblia que Deus enviou o seu Filho para todos aqueles que nele crê. Então cabe a você crer. Cabe a você crer, cabe a você aceitar. Não faça como aquele moço que, ouvindo, tendo a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, ele rejeita. Ele rejeitou o plano de Deus. Segunda coisa que eu quero falar: além de rejeitar o plano, ele rejeitou a bênção de Deus. Ora, envolvendo-se ele no plano de Deus, logo, em segundo lugar, ele iria ser abençoado por Deus. Segundo lugar, ele iria ser abençoado por Deus. E aí? A bênção de Deus estava vindo sobre ele e ele não estava entendendo. Deus estava o chamando para o seu plano, para o abençoá-lo, e ele não estava entendendo. Então ele teve a oportunidade de ser abençoado. Abençoado não fisicamente, mas espiritualmente. Quem sabe, fisicamente você já é tão abençoado, mas espiritualmente, para onde vai a tua alma após a morte? Para onde vai a tua alma após a morte? Terceira coisa, o moço teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, pois ouviu a voz do Filho de Deus. Rejeitou o plano de Deus, rejeitou o projeto de Deus, e agora ele rejeita a bênção de Deus. E aí? Se ele rejeita as bênçãos de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, diz que: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvires a minha voz, abris a porta, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Nesta noite ele está batendo na tua porta, está dizendo: meu filho, minha filha, eu preciso entrar na tua casa. Reconhece que a tua casa precisa de um ajudador, de um auxílio. Deixa esse ajudador adentrar a tua casa e mudar o destino da tua família. Deixa ele entrar, porque no momento em que ele entrar, no momento que ele for recebido na tua casa, eu quero te dizer, a partir deste momento vai ter bênção no teu lar. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus
pediu para que Zaqueu descesse depressa e fosse para casa, porque Jesus ia estar com ele. A Bíblia diz que Zaqueu faz uma correria imensa e desce rapidamente e vai para casa. E quando ele chega em casa, os demais que lhe avistaram, que lhe acompanharam, nem percebia quem era que estava chegando, mas Zaqueu já sabia quem estava vindo para sua casa. E diz a Bíblia que quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, agora os fariseus, olhando para ele, diz: quem é este? Oh, aleluia! Quem é este que se hospeda, ou que entra, ou que come com os pecadores? Aleluia. Jesus, olhando para eles, e disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória a Deus, também são aleluia. filhos de Abraão. Eu quero te dizer uma coisa, que no momento em que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus mudou o destino, a situação dele foi mudada na mesma hora. Ei, ouvinte, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua situação, Deus quer mudar a situação da tua família. Portanto, deixa Ele entrar na tua casa, convida Ele esta noite e diga: mestre, pode entrar, a casa é tua. Jesus é o que muda o destino das famílias. Aleluia. Quantas e quantas famílias estão aí vivendo uma vida deslacerada? Este moço, ele teve a oportunidade, no verso de número 22, e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, e eu te darei um tesouro lá no céu. Isaías pergunta: você deseja ter um tesouro lá no céu? Você deseja ter um tesouro lá no céu? Certa vez Jesus estava conversando com Nicodemo no Evangelho de São João, no capítulo 3. Nicodemo chega perto de Jesus e começa a conversar, a dialogar com Jesus. E Jesus, olhando para ele, quando ele se admirava dos milagres que Jesus fazia, Jesus olhou para ele e disse: Nicodemo, necessário é o homem nascer de novo. Nicodemo, olhando para Jesus, e disse: como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que Nicodemo não entendeu. Ele estava na mesma situação que esse moço rico. Ele não entendeu. Jesus outra vez falou assim: Nicodemo, necessário é vos nascer de novo. Jesus estava instruindo a ele sobre acerca da eternidade, como ter, como conseguir a vida eterna. Ninguém pode conseguir a vida eterna se não entrar nos planos e projetos de Deus. No verso de número 23, mas ouvindo ele isto, ficou triste. Eis aí a última pergunta. Verso de número 23, sabe por que o moço ficou triste? Ele ficou triste porque ele não tinha olhado para cima ainda. Toda a visão dele era aqui embaixo. Eu quero te dizer uma coisa, que tudo isso que você enxerga hoje vai passar. Agora, aquilo que está na eternidade, aquilo que você não viu, segundo as Escrituras, diz que nunca irá passar. A eternidade é para sempre. A eternidade é para sempre. Eu quero te dizer que tudo que você tem aqui, dizia a história, um moço que um dia passou por um grande problema da vida. Quem sabe você está passando por um grande problema. E aquele irmão estava passando por um grande problema da sua vida, uma prova muito forte. E aquele irmão agora, olhando para o seu problema, esqueceu de enxergar Jesus. Ele olhando para o seu problema, e ele disse: na verdade eu vou desistir de tudo, pois eu não consigo ir à frente. A luta, a prova era tão grande, que ele achava que não iria sair do outro lado. Sim, existe alguém nesta noite passando por provas. Eu quero te dizer uma coisa: tudo isso passa, isso vai passar. E aquele moço desesperado, ele sai de casa pedindo a Deus uma palavra, e ele sai, ele pega o seu transporte e vai embora. E lá no meio do caminho, já depois de muitos quilômetros rodados, ele depara-se com um adolescente. E aquele moço, da mão, ele para. E quando ele para, aquele menino vai e cumprimenta ele com a paz do Senhor. E ele realmente responde amém para o menino. E o menino fala para ele: Deus manda te entregar esta carta.
E ele pega aquela carta e o menino disse: agora o senhor não pode ler agora. O senhor só pode ler essa carta em casa, quando você estiver dentro do seu quarto. E o senhor vai ler essa frase. De um lado tem uma frase, agora essa outra frase que está do outro lado, o senhor só vai ler quando tudo estiver bem na sua vida. E aquele homem, aquele irmão pegou aquela carta, foi para casa, e chegando em casa, no quarto todo atento, ele estava esperando que fosse algum dinheiro que vinha dentro daquela carta. E quando ele entra dentro do quarto, que ele vai abrir aquela página, está escrito dizendo assim: está vendo tudo isso que você está passando hoje? Tudo isso vai passar e não vai demorar. E ele agora se alegra porque ele recebe uma palavra de Deus. Ele entendeu que tudo isso iria passar. Eu quero te dizer, amado irmão, que Deus não nos prova além das nossas forças. Tudo vai passar. E aquele moço, ele ficou feliz, e de repente as portas se abrem, e ele agora fica feliz. É claro que tudo foi resolvido. E aí depois de um tempo, tanta bonança, nada lhe faltava, tudo tinha ao seu favor. E diz a história que depois de muito tempo, tudo está bem, ele lembrou-se da outra frase. E ele entrou no quarto e agora disse: eu vou ler a outra frase, tudo está bem. E quando ele chegou lá, a outra frase dizia mais ou menos assim: está vendo tudo isso? Tudo isso que você está vivendo agora vai passar também. Eu quero te dizer uma coisa, que tudo passa, meu querido. Tudo passa. Observe que as festas juninas começaram, mas já passou. Já se foi o mês junino. Já não tem mais o forró do São João. Passou. Agora eu quero te dizer uma coisa, que o Deus eterno, esse permanece hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia. O Deus que não falha, que não falta, ele permanece firme para todo sempre. Tudo passa. Tudo passa. E as suas concupiscências também passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem firmes para todos sempre. E o que é que eu entendo com isso? Eu entendo com isso é que o sobrenatural de Deus é o que nos dá condições para termos a vida eterna. O moço tendo a oportunidade, e ele achando que o seu recurso nunca iria se acabar. Quantas pessoas estão vivendo os seus dias em cima dos seus prazeres carnal, achando que nunca vai se acabar, que nunca vai passar? Eu quero te dizer uma coisa, melhor é estar na presença de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que o moço, por não entender, no verso de número 24, encerrando, e vendo Jesus, que ele ficou muito triste, disse: quão difícil é entrar um rico no reino de Deus. Observe que agora Jesus, olhando para ele, por que Jesus quis dizer isso? Não, Jesus estava explicando, fazendo com que ele entendesse que quando você bota o natural em cima do sobrenatural, você pode prejudicar a sua vida espiritual. E não prejudique a vida espiritual. Você não pode prejudicar a sua vida espiritual. Então, esta noite, meus amados, queridos ouvintes da palavra de Deus, você realmente não pode, não coloque o natural em cima do sobrenatural. Você não pode, na verdade, abraçar este mundo, porque ele passa. Abrace a Cristo. Quero te dizer, irmão, você que já abraçou Jesus, permaneça com ele, permaneça abraçando a tua fé, depositando a tua confiança, porque tem uma coisa: estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. Os acontecimentos estão acontecendo. E eu quero te dizer, Jesus... É isso aí, irmãos. Estamos aqui no Ponto Bíblico da Fé, na programação Caminhando com Cristo Jesus, com a direção do irmão Edinaldo. E
juntos fazendo o ídolo do Senhor, através desse trabalho que aqui estamos no Ponto Brilho da Fé. Você que estiver assistindo, não sei a hora, não sei o dia, mas compartilhe, deixe seu like e acredite que todas essas palavras que são ditas é da parte de Deus, para mim e para você. Amém? À frente com o Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Então, eis aí a palavra de Deus. A minha tarefa está sendo cumprida. A sua tarefa é reconhecer Jesus. E se você reconhecer Jesus, você pode herdar a vida eterna. Fica aí esta mensagem de Deus para a sua alma. Muito obrigado aos nossos irmãos que nos concederam esta oportunidade. E quero vos dizer a você, Jesus te chama. Esta noite, Jesus te chama. Aonde você estiver, quer aceitar Jesus nesta noite como Senhor e Salvador da tua vida? Se quiser, ligue para nós. Ligue para nós. Há espaço para você ligar da onde você estiver. Ligar e colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Hoje, tu tem mais uma oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Que Deus vos abençoe. Que a mão potente e poderosa do eterno Deus permaneça estendida sobre vocês e sobre todos nós. Quero aqui agradecer desde já, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, né, amado? Uma palavra abençoada, uma palavra que edifica. Na verdade, Deus continue abençoando nosso pastor Toninho, em nome de Jesus, porque, aleluia, sabemos que a ministração da palavra, amados, é um dom dado por Deus, né? E Deus tem abençoado os pastores do ministério, aleluia, do ministério Tambiá. Deus tem abençoado e tem dado sabedoria e entendimento para a ministração de suas palavras, aleluia. Também aqui, amado, saudando aqui, né, o nosso pastor Sadraque também, né, que se encontra ali no Padre Zé, onde também tem uma congregação nossa, e também ali na Iapaiva, né, o pastor Fernando também está ali conosco, aleluia, glória a Deus, na Iapaiva, né, e tem mais localidades, o pastor Heron, a missionária Josi também está conosco lá no bairro das Indústrias, né, o nosso pastor Edinaldo, que aqui também se encontra, está conosco também, ali na igreja do Alto do Céu, né, também dá um abraço também especial aqui para o nosso, aleluia, para o nosso pastor presidente, né, pastor José Roberto Carneiro, aleluia, né, que Deus continue abençoando o pastor Roberto, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, porque Deus ele é bom, meu amado ouvinte, aleluia, glória a Deus. Tem alguns irmãos aqui, amado, participando também através de Facebook, não dá para falar o nome de todos aqui, mas vou citar o nome de alguns. É o irmão Patrocínio Quirino, ele está dizendo: a paz do Senhor, pastor, só a missionária, patrocínio, a missionária, patrocínio, é daí de Mandacaru. Manda paz a todos, irmãos. Estou morando no interior de São Paulo, na cidade de Tatuí. Deus abençoe a todos. Amém, irmão Patrocínio. Deus continue te abençoando, missionário, em nome de Jesus, aí onde você está, na cidade de Tatuí, em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Né? Um abraço também todo especial aqui para, aleluia, um dos componentes da banda, aleluia, glória a Deus, Restaura, né? O irmão Jackson William também está aqui conosco. O meu filho, o irmão Wedley, né? Sua esposa Jailene, o pessoal da banda Restaura. Que Deus continue abençoando. E vai ter novidade aí, viu, amado? Vai ter gravação de música, né? As músicas altamente autorais, viu? Deus tenha abençoado aí o Wedley, né? O meu filho, com músicas autorais. E nesses dias aí vai surgir o CD, porque eu creio que Deus pode fazer o impossível, em nome de Jesus, né? Também mandar um abraço todo especial para o Ministério MTP, há muita terra a ser possuída, né? Ali do Alto do Céu. Que Deus continue abençoando o diácono Finho, aleluia, que está à frente desse ministério, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar você agora com o hino Fidelidade, de Sérgio Lopes, em nome de Jesus.